Olá, meninas, tudo bom? Hoje, 3 de maio, 33º dia do nosso propósito, caminhada de oração, e o 7º dia na contagem regressiva, né? Para terminar o nosso propósito de 40 dias que nós estamos aí investindo em nossas vidas, amém? O tema de hoje é a balança de Deus, está no capítulo 5, versículo 27. Essa história é quando o rei Belzazar, filho de Nabucodonosor, ele resolveu dar uma festa, se embebedou muito e pediu para trazer os utensílios da casa do Senhor, né, que estava lá, que o povo estava cativo na Babilônia. Então ele pediu para trazer esses utensílios para ele beber nesses utensílios e debochar das coisas do Senhor, profanar as coisas do Senhor. E apareceu escrito na parede esta frase. No versículo 25 fala Mené, Mené, Tekel e Parzim. E o Daniel trouxe a interpretação e ele disse: esta é a interpretação. Mené, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Vou parar aqui. Existe uma balança de Deus, né? Isso é real. E Deus está medindo e pesando todas as coisas. Assim como existem outras coisas de Deus, existe o prumo de Deus, né? Existe o rio de Deus, então existe a balança de Deus. E nesse dia, nós venhamos a meditar como estamos na balança de Deus. Se Deus nos pesar na balança hoje, qual vai ser o peso e a medida? Será se vai ser pesado foste na balança e achado em falta? Ou pesado foste na balança e estamos tudo ok, estamos tudo equilibrado? O que será que está sobressaindo na nossa vida quando pesa na balança? Está sobressaindo. Imagine uma balança, irmãs, com dois lados. Não vou imaginar uma balança moderna de um lado só, não, aquelas balanças digital, que é um lado só, né? Que é só um quadrado que você põe em cima. Não. Vamos imaginar a balança antiga, de dois lados. E o que está sendo pesado ali? Está sobressaindo o pecado, subindo o pecado, descendo a santidade, descendo as coisas de Deus? Ou está equilibrado, mais ou menos, né? Ou está subindo as coisas do Senhor e descendo as coisas que não servem, que não prestam? Essa balança, Deus, ele mede tudo que nós fazemos. E eu quero colocar alguns pontos, né? Que existem algumas coisas que a gente pode fazer para poder ajudar a equilibrar essa balança. Então, quando nós caminhamos achando que Deus não está observando nada, né? Aquelas picuinhas que nós vamos acumulando na nossa vida, vai tudo sendo pesado na balança. É claro que nós temos o sangue de Jesus que nos cobre, que nos purifica, mas não é porque nós temos Jesus que, se nós não utilizarmos das armas espirituais, a balança continua sendo ali pesada. Se nós não utilizarmos do sangue de Jesus para nos lavar, nos purificar, se nós não utilizarmos do pedido de perdão, da palavra dele, aquilo fica ali sendo ainda pesado, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Deixa eu tentar entrar no ponto. É que muitas vezes nós não estamos investindo na nossa balança espiritual. Muitas vezes nós não estamos tendo crédito com Deus. Será que nós estamos tendo crédito com Deus? Vamos supor, na vida financeira, por exemplo. Vamos supor que você é uma pessoa trabalhadora, honesta, fiel, generosa, abençoa pessoas, abençoa os pobres, faz aquilo que pode, aquilo que está ao seu alcance, né? Sempre sabendo que você é mordomo de tudo. Então, está sendo pesado na balança tudo que está sendo feito ali na sua vida. E vamos supor que em um momento da vida
né, acontece alguma coisa, o cercou ali um pouco, ficou um pouco apertado a vida financeira. Você sabia que você pode, ao orar, você pode colocar diante de Deus as coisas que você já fez? Então você pode dizer para o Senhor, Pai, lembra-te de mim, né? Lembra-te de mim naquilo que o Senhor, naquilo que eu tenho feito diante do Senhor. E muitas vezes você não vai precisar entrar em desespero e entrar numa batalha, porque o Senhor vai pesar na balança e automaticamente a vida te encarrega, o universo, o próprio Deus se encarrega de te retribuir aquilo que você fez. Essa palavra, às vezes, é um pouquinho também difícil, eu acho, um pouquinho difícil de passar para muitos cristãos. Por quê? Porque nós temos essa mentalidade, né? A religião, a religiosidade colocou em nós porque a Bíblia diz que nós não somos salvos pelas obras, mas as obras, elas contam também. Isso é uma coisa também que Deus começou a me ensinar, porque nós temos essa mentalidade de que não, é só a salvação em Jesus. E mas nós temos que entender que tem coisas, que tem princípios espirituais. Então, o que eu quero deixar hoje é para que a gente medite como anda a nossa balança com Deus. Nós temos crédito com Deus quando nós vamos orar? Ou a gente ainda é religioso e pensa assim, não, irmã, só de usar o nome de Jesus, ele já pagou todo o preço por nós. Ele pagou sim, mas nós temos a nossa vida e a nossa responsabilidade diante dele. Ele abriu o véu, ele rasgou o véu e abriu o caminho para que a gente possa entrar diante da presença do Senhor. Mas aí, se nós chegamos diante da presença do Senhor, com a nossa vida financeira, às vezes um pouco difícil, né? E aí talvez venha uma listinha lá, nós clamamos no nome de Jesus, Senhor, faça alguma coisa, minha vida financeira. Você acha que na balança de Deus, Deus esqueceu? Oh, minha filha, você não gosta de ser generosa. Quando você tinha, você não lembrava do próximo. Oh, minha filha, você não acha que justo dar dízimo e dar ofertas? Você acha que isso o povo está roubando? Então, tudo existe princípios espirituais e nós temos que ter maturidade e acordar para isso. A gente não pode viver essa fantasia gospel de que o nome de Jesus é uma varinha mágica que resolve todos os problemas. O nome dele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E muitas vezes, na nossa ignorância e nas nossas iniquidades, ele pode sim honrar o nome dele quando é usado. Porque o nome dele há poder, ele tem uma responsabilidade com o nome dele, com a palavra dele. Mas, se nossa vida estiver alinhada, eu te garanto que as orações serão muito mais eficazes. Então, um exemplo disso, o rei Ezequias. Quando o rei Ezequias adoeceu, né, tá em 2 Reis, capítulo 20, quando ele adoeceu, e o Senhor mandou Isaías lá falar para ele que ele ia adoecer, que ele ia morrer. Ele estava doente e Isaías falou, coloque em ordem a sua casa, versículo 1. Põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, lembra-te, Senhor, peço, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Porque Ezequias, se você olhar para atrás a história de Ezequias, ele fez grandes coisas. Ele obedeceu o Senhor. Até ali ele tinha obedecido o Senhor em tudo. Então, quando ele voltou os olhos para a parede, orou essa oração, chorou, Isaías estava ainda saindo do palácio, ali saindo da cidade, quando Deus falou com ele, volta lá e diz para Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor Deus, de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei, e ao terceiro dia subirá à casa do Senhor. E acrescentarei-te a ti 15 anos de vida.
e vou te livrar e tudo. Então, esse é um modelo de oração, de quando você tem crédito com Deus. Lembra-te, Senhor. É lógico, irmãs, que a gente não vai ser uma outra religiosa. É 2 níveis. A balança da religiosidade ela é complicada, né? A religião ensinou para a gente que a gente não é salvo por obras e acaba que não motiva a gente a fazer certas obras, achando que a gente não vai ganhar crédito nenhum naquilo, até mesmo criticando as religiões que fazem obras. Mas todas as religiões que fazem as obras e que aí já não foca tanto na salvação e em Jesus, achando que é pelas obras que é salvo, essas religiões, elas têm base também nessas coisas aqui. Porque tudo, na verdade, ela vem de um fundamento da palavra. O problema é que distorceram as coisas, né? Então, é um equilíbrio. Nós temos a nossa fé, temos a palavra de Deus, mas como está o nosso crédito com Deus? Não tem como a gente não ter crédito nenhum e, de repente, querer grandes coisas. Nós temos que também saber a nossa posição, né? Nós temos que entender que Deus é um Deus justo e a balança dele é fiel. Então, esse é um modelo de oração. Lembra-te, Senhor. O que Deus vai fazer com a oração é algo que ele vai decidir. Ele já tinha dado a sentença de morte para Ezequias. Mas quando Ezequias orou, e eu quero dizer mais, ele falou assim, Isaías voltou lá e falou assim, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Quando nós colocamos a nossa balança justa, ela não serve só para nos abençoar. Ela serve para abençoar o nosso próximo, a nossa geração, que é um outro ponto que eu vou falar de um devocional mais para frente. Mas eu já deixo aqui isso. Muitas vezes nós temos colhido graça e bênção de Deus na nossa vida porque os nossos pais, os nossos avós, independente se eles conheciam o Senhor ou não, porque Deus é um Deus justo e se a pessoa agiu em justiça, ela vai colher justiça, seja ela, seja os seus descendentes. Então Deus falou para Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Davi não era o pai de Ezequias, mas como ele veio da descendência de Davi, aquilo ainda estava arraigado, a justiça feita. Outra coisa também que eu quero dizer aqui em Daniel é que quando Deus falou para Nabucodonosor que ele ia virar aquela fera e tal, Daniel deu um exemplo, deu um conselho para ele. Daniel falou assim para ele no capítulo 4, 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, põe termo pela justiça em seus pecados e em suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez prolongue a tua tranquilidade. Se Daniel deu esse exemplo aqui, é porque Daniel sabia o que ele estava falando. Ele sabia a importância dos atos de justiça, dos atos de bondade, sabia o que trazia sobre nós. Então ele está dizendo pro rei Nabucodonosor, olha, isso vai acontecer na sua vida, não tem jeito, Deus já decretou, né? No caso de Ezequias, ele tinha crédito, no caso de Nabucodonosor, não tinha muito crédito, porque ele escravizou o povo, não tinha crédito nenhum, né? Ele escravizou o povo, ele fez muitas coisas com o povo de Deus, então já estava sentenciado, mas Daniel deu esse conselho para ele. Ó rei, aceita o meu conselho, põe termo pela justiça, ou seja, seja justo, né? Começa a ser justo nos teus pecados, na tua iniquidade e usa de misericórdia com o pobre. Talvez te prolongue um pouco mais a tua iniquidade. Então, o que eu quero deixar aqui hoje também, que esse é um assunto meio também igual de ontem, só Jesus para completar a obra, porque é algo que é novo para mim também. Tem alguns anos que Deus está me ensinando isso e eu tenho visto o mover de Deus através disso. Nós começamos a olhar a nossa vida e ter mais consciência dela, sabe? Do que a gente anda fazendo, né? Às vezes a gente faz picuinhas com pessoas
E a gente acha que aquelas picuinhas não está sendo contada, né? Eu vou dar um exemplo de esposa que nega sexo para o marido para pirraça, por exemplo. Não vou fazer, né? Muitas mulheres fazem isso por pirraça. Você está plantando coisas que depois, quando você precisar orar, não reclame. E essa parte do sexo, principalmente quando a própria palavra diz que se vocês se afastarem por muito tempo, não sendo por um propósito de oração ou de jejum, com permissão um do outro, as suas orações vão ser interrompidas. A própria palavra está mostrando, então, então oração, a gente tem que entender isso, os princípios de Deus, sabe? Às vezes a gente acha que é só orar. É só orar. O crente, na verdade, tem usado a oração como uma arma da preguiça. Não toma posição. Acha que é só orar. E você vai ficar a vida inteira orando e não vai ter solução. Porque se nós não seguirmos o princípio de Deus, a oração, ela tem que servir para nos iluminar o que fazer na situação. Tem oração que de repente você está orando pela família e Deus quer que você peça perdão para alguém. De repente você está orando para sua família, essa família é difícil, essa família, ai meu Deus, a minha mãe, ai meu pai, não sei o quê. E daqui a pouco Deus quer que você, minha filha, você não tem feito atos de bondade com sua mãe, com seu pai. Minha filha, você nunca pediu perdão para sua mãe, para seu pai por aquelas coisas que você já fez na vida. São coisas simples assim que... E a gente acha não, que a oração é aquela passe de mágica. Em nome de Jesus, essa situação está resolvida. Então, vamos colocar isso diante do Senhor. Se é um assunto que você não entende ainda, porque quando eu ouvi as primeiras vezes e que Deus começou a me tratar nisso, eu confesso que eu fiquei meio assustada. Eu falei, esse negócio tá meio estranho. Mas depois Deus foi confirmando na palavra. Então, tipo assim, vamos ver como anda a nossa balança com Deus. Você tem crédito naquela área? Porque se tiver crédito, é muito... A oração vai ser aquela dinamite instantânea. Bum, resolveu mesmo. Você tem coisa que você não vai precisar nem orar. Você só vai falar, Senhor, tu sabes. Tu sabes o quê? Tu sabes como andei no teu caminho. Tu sabes tudo que eu fiz. Tem coisa que é provação, não tem jeito. E aí tem que passar. Mas se tem crédito, é muito mais fácil. Então, que nós possamos aprender a ter uma intimidade com Deus tão grande, que quando chegar momentos na nossa vida que nós tivermos que orar, e a gente não saber o que fazer, porque tem momentos que é como esse de Ezequiel, que você não sabe o que fazer diante da morte. O que vai fazer é nada, não tem o que fazer. Mas que a gente possa dizer, Senhor, lembra-te. E aí o Senhor pode trazer a memória do Senhor e o Senhor entrar ao nosso favor. Amém? Tenham um bom dia, eu espero que eu tenha conseguido passar o que estava no meu coração. E vamos caminhando para com aquilo que Deus quer. Essas mensagens, as últimas mensagens, elas são bem fortezinhas, bem diferentes, porque Deus tem nos puxado para outro nível. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quem deseja mais, que se abra. E se vocês prestarem atenção, nenhum dos devocionais até hoje, quase 40 devocionais, e vai chegar nos 40 sem ter essa parte que eu vou falar agora, não teve nenhum devocional triunfalista. Que Deus vai fazer, que Deus vai abrir a porta, que Deus vai cumprir a promessa. Ele faz isso, faz. Mas a igreja precisa acordar. Esse tempo aí, isso aí foi a época de revelação de Deus, que trouxe uma grande revelação de Deus do que ele fazia, mas ele está querendo levar a igreja a nível mais profundo, porque a igreja está muito rasa, a igreja está muito fraca. A igreja que eu falo é nós, todos nós, a começar por mim. Quando foi a última vez que a oração de alguém foi respondida? Quando foi a última vez que um enfermo foi curado? Nós nunca vimos mortos ressuscitar. Cadê a igreja primitiva?
Cadê as coisas da igreja primitiva que a igreja viveu? Ou cadê as coisas da igreja de 20 anos atrás que a gente já viu? Então Deus está querendo levar a gente em nível mais profundo, porque existe uma massa de cristianismo fajudo, fraco, que não quer nada com a dureza. Só acha que o nome de Jesus é a varinha de condão. Então, depois que eu fui observar, e é maravilhoso, o tanto de coisa que nós aprendemos aqui nesses 40 dias que vamos aprender, se nós colocarmos em prática, você vai ver que muitas orações que você está aí lamentando, labutando anos e anos, seria resolvida com uma atitude. Deus não é Deus de brincadeiras, irmãs. Deus não é Deus bobo. Ele não é o bobo da corte. Ele está de olho em tudo. Em tudo. E ele não tem pressa também, não. É mais ou menos assim, minha filha, você quer. Você não quer, continua aí na sua vida. É a mesma coisa quando aquele jovem rico chegou diante de Jesus. Jesus, eu queria te servir, o que eu faço? E ele falou, você tem que fazer isso. Ele virou as costas e foi embora e não quis saber de Jesus. Você acha que Jesus correu atrás dele? Não, vem cá, meu filho, olha, mas você pode fazer assim, ó. Você pode fazer assim. Eu vou dar um jeitinho aqui para você. Não! Jesus deixa a gente livre. É o livre-arbítrio. Se você quer, você quer. Se você não quer, fica à vontade. Então, vamos mergulhar de cabeça. Vamos ser crente de verdade. Sabe? É chato às vezes. É entristecedor a gente ver as pessoas não querendo nada com a dureza. Valorize aquilo que Deus tem colocado diante de você, sabe? Valorize o tempo de Deus. Deus às vezes traz um tempo para a gente de ensinamento, sabe? Traz um tempo de unção na nossa igreja, ou em alguma de algum modo, uma pessoa caminhando com você. Eu tive pessoas maravilhosas caminhando comigo, mas o tempo acabou. Né? A pessoa faleceu, não teve mais jeito. Se eu não tivesse usufruído e sido abençoada por aquele tempo, tinha perdido o tempo da visitação de Deus na nossa vida. Então esse grupo aqui, irmãs, tem sido bênção demais. Eu sei que muitas têm sido abençoadas. Agora, as que não quiseram, eu sinto muito. Vai passar o tempo. E aí, vai ter que esperar outro tempo. E perdeu as bênçãos do Senhor. Então, tenha um bom dia. Amém?